Eu me enganei. Opa, começando o podcast falando eu. Ah, pois é, né, galera? Pra vocês verem que aqui é conteúdo cru e natural. Porque eu não editei, né? Tu viu aí meu próprio erro acontecendo e eu não apaguei esse erro. Esse erro tá escancarado ali, se tu quiser ver. Ver não, né? Ouvir. E, bom, eu já gostaria de pedir desculpa pela demora. Eu, né, estou bem atrasado aqui. Meu plano era de lançar a cada 5 dias, né? Lançar um podcast. E me atrasei nesse agora, mas é por uma questão de visitas. Eu estou com visitas aqui. Estava com visitas, né? Foram embora hoje. Então eu tinha que dar uma certa atenção. Acabava não tendo tanto tempo para poder ficar de boa aqui e poder gravar. Para vocês ouvirem, né? Então é isso. Eu espero que um dia o coração de vocês encontre o perdão e a misericórdia. Mas ao mesmo tempo tu pode estar comemorando aí, né? Se tu gostar desse podcast, que yes, estou ouvindo, né? Saiu, ele atrasou, esse vagabundo atrasou, mas saiu. Então divirtam-se. Vamos ver o que. Ah, antes de começar, já queria deixar claro que eu quebrei mais uma vez, eu quebro uma promessa, né? Você já deve estar acostumado com isso. Não deve mais ver valor nas coisas que eu falo, né? Peso nas coisas que eu falo, porque eu fico o tempo inteiro prometendo coisas e não faço essas coisas. E uma delas é a questão do convidado, né? Já não vou nem me prolongar muito, é isso aí. Como eu me atrasei no final de semana, fica difícil para o convidado e para mim também, mas vamos embora. Outra coisa que eu queria falar é que eu tinha me desafiado a fazer esse podcast é, sem ler e-mail, né? Sem ler e-mail e sem ler o Curious Cat lá, o Gato Curioso. Mas vou quebrar essa promessa agora, bem na sua frente. É isso, querido ouvinte, quebrei a promessa. Peguei a promessa e destruí ela. E, bom, tendo tudo isso em vista, né? Esse prefixo para começar o podcast, agora que já tem tudo isso em mente. Agora que já está frustrado e sem expectativas, porque será mais um podcast daqueles que tu já ouviu, né? Não vai ser algo tão inovador assim na tua vida. O que pode te frustrar, mas às vezes pode te surpreender também, nunca se sabe. E, bom, vamos lá. É, abri o Curious Cat aqui. No último eu li os e-mails, né? O Curious Cat depois dos e-mails, ou foi ao contrário, não lembro. Eu só sei que agora eu vou alterar essa ordem e eu vou começar pelo Curious Cat. E vamos lá. Vieram bastante perguntas, assim. Não achei que iam vir tantas, mas. Cadê? A última que eu fiz foi. Não. Ah tá, achei. O cara mandou o seguinte aqui. Será que eu já falei. Será que eu já respondi esse no outro? Não sei, gente. Você é muito reclamão, puta merda, para de reclamar. Eu adorei quando tu falou sobre os drinks. Podia vir com mais informações legais assim. Será que eu falei isso? Eu respondi essa pergunta sobre você reclamão? Não sei. E agora eu fico pensando se eu for responder agora vai ficar repetitivo ou eu só pulo essa pergunta. Eu vou pular, mas depois eu volto nela, tá? Pra você me lembrar aqui. Qual a sua opinião sobre terraplanistas? Olha, gente, se vocês acompanham o podcast, vocês sabem que eu sou meio conspiratório, né? Eu gosto dessas coisas, então não necessariamente de terra plana, né? Eu só quero introduzir aqui de que esse tema das coisas secretas ou mal contadas ou escondidas, esse tipo de coisas, informações, eu acho interessante, que é o que envolve conspiração, né? E a onda dos terraplanistas é justamente isso. Porque eles ficam falando que é uma grande conspiração da NASA, né? De que eles passam pra gente uma falsa noção de globo, uma falsa noção de. Globo não, né? Uma falsa noção de como funcionam as coisas. E que existe uma câmera, uma lente de uma câmera que distorce as fotos, dá a impressão de que é um globo. Eu, sinceramente, acho uma grande bobagem. Eu lembro que bem no início, quando lançou no Facebook a página, eu compartilhava uns memes deles, porque, tipo, já surgiu como meme, né? De tão absurdo que era aquilo, a galera começou a compartilhar. Mas o que eu compactuo, assim, o que eu entendo do pensamento deles é desse questionamento, né? Sobre tudo o tempo inteiro. Sobre essa desconfiança das coisas. Eu acho que isso é muito válido para uma pessoa que é conspiratória.
Só que, e se tu for analisar, galerinha, vamos ser bem sinceros, né? Como que tu vai provar para um terraplanista que a Terra é redonda, né, uma esfera, sei lá, e não que ela é plana, sendo que tu mesmo não pode provar isso, a não ser que tu suba num avião bem que vai muito alto, ou numa nave da NASA e tu leve a pessoa e fala, olha lá, cara, não é assim. Porque parece que tudo que a gente pode usar para poder argumentar com eles, eles podem falar que é uma edição, né? Eles podem falar que é um bagulho feito. E convenhamos, né? Eu não sei se uma célula é uma célula, se como é que chama? Um complexo de não sei o que, de Gold, sei lá como é que é o nome daquilo. Aquilo lá eu só vejo em livrinho desenhado, eu nunca vi aquilo na vida real. Eu não sei dizer se aquilo é real ou não. Eu confio, né, de que a ciência falou e é isso aí. Mas a gente não consegue provar pra eles com coisas tão palpáveis, né? Do que algo que eles podem falar que é uma edição, que é da fonte, é da NASA, que é a galera que edita as coisas. Então, não vou dizer que é um questionamento válido, porque não sei se já fui consumido pela doutrinação da NASA e eu só aceitei que a Terra é uma esfera, ou se, sei lá, o que eu acho deles, eu acho uma grande bobagem, assim. Eu acho que existem outras conspirações mais interessantes e mais válidas ditos dedicado que provar que a Terra é plana e em volta dela tem um muro de gelo infinito, sabe? Parece meio absurdinho assim, né? Mas vambora. Próxima pergunta. Se eu for pra Floripa, se eu for pra Floripa, você topa me encontrar? É anônimo, né? Não sei quem é, então não tem como responder. Próxima. Vou assistir Erased agora, meu primeiro anime, entre parênteses, sem contar Pokémon, Dragon Ball Z, Cavaleiros do Zodíaco e outros que toda criança viu. Te conto depois do que eu achei. Olha, isso aqui é interessante, galera, porque eu a pessoa que falou o primeiro anime, né, no caso, sem ser da infância, vai ser o primeiro que ele vai assistir. E Erased é incrível. Então eu acredito que vai ser uma experiência bem surpreendente para essa pessoa que mandou a pergunta, porque eu não sei vocês, mas aquele primeiro episódio já me pega já, saca? Facinho, facinho, sem problema. Terminou o episódio, eu já tô tipo, caralho, eu preciso assistir os outros e até terminar. E eu assisti acho que em 2 dias. Então eu espero que tu goste. Eu espero que tu tenha uma experiência positiva, porque pra mim foi muito incrível. Eu realmente gostei muito. Próxima pergunta. O cara mandou aqui. Nossa, mas tem algumas que são um pouco sujinhas, não vou pular algumas. Cadê? Senhor Vegeta, não estaria interessado em gravar um podcast conversando com alguém? Acho que ficaria mais dinâmico e criaria mais situações para uma discussão, etc. Eu estou nesse projeto, por mais que eu fale com você, que eu fale, né, de falhar com vocês, é, um podcast atrás do outro, eu sinto que isso vai acontecer, tá? É tudo uma questão de tempo, mas como eu não tenho expectativa, planejamento e, né, esse podcast não é pretensioso, ele é completamente despretensioso, então não esperem tanta, né, tanta responsabilidade com essas coisas, porque eu tô aqui pra, né, falar sobre as coisas e aí vocês curtem e me mandam e-mails e a gente vai fazendo acontecer. Então, é só porque eu não tô levando isso aqui a sério, não como eu deveria, não sei, porque eu vejo isso mais como um hobby. Então, acho que com hobbies a gente pode se dar liberdade de só ficar de boa, né? De só fazer por fazer e vambora. Mas aguarde, eu pretendo ter convidado sim, eu já descobri aqui como é que faz pra gravar um podcast no Discord e vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Próxima pergunta. Sentar no bolo e comer o pau ou sentar no pau e comer o bolo? Uma pergunta, né, que remete aos primórdios da humanidade. Uma pergunta que muitos encaram como uma pergunta difícil de responder. Mas é o seguinte, é uma dúvida aqui, né, que a gente tem que especificar algumas coisas dessa pergunta. O que seria sentar no bolo e comer o pau? É uma pergunta que eu acho importante. Eu vou sentar num bolo e eu vou literalmente comer um pau? Eu vou, como a pergunta ela já tem a questão do pau
Não é, né, um galho, né, não é outra coisa, é pau mesmo. Eu acredito que seja, né, um bolo num lugar, numa, num banco, numa cadeira, e um pênis no outro, que seria o pau. Então, tem um pênis e um bolo nessa história toda. Só pra tu ficar ligado aí, tu que não conhece a pergunta. Aí a questão é essa, eu vou sentar num bolo e eu vou literalmente comer um pau. Esse comer um pau, ele seria uma analogia a um boquete, ele seria literalmente comer, morder e mastigar. Eu acho que isso é muito importante para eu poder responder a pergunta. E o outro, no caso, sentar no pau, que daí, né, imagino que também seja uma analogia para outras coisas, e comer o bolo. Que daí comer o bolo seria, né, algo que alguns acreditariam que seja mais de boa, né? Mas ao mesmo tempo precisa sentar no pau. Então eu acho que a única falha dessa pergunta que precisa ser esclarecida, porque uma hora tem que terminar, né? Se tu escolhe sentar no pau e comer o bolo, tu vai comer o bolo. Então, eu acredito que quando tu terminar de comer o bolo, acabou a brincadeira, né? Tu não precisa mais ficar sentado no pau. E no oposto seria o quê, né? Eu vou sentar num bolo e aí quando que eu, né? Quando eu conseguir comer todo o pau, é tipo isso? Não, não sei. Acho que falta um pouco de detalhe nessa. Falta um pouco de, né? Explicação. Esses detalhes são importantes para a pessoa responder. Então eu vou deixar aqui só um questionamento. Eu acho que ela precisa um pouco de refino, né? Precisa um trabalhinho melhor ali. Vamos estender um pouco essa pergunta. Próxima pergunta. Me chama para gravar um podcast com você. Sou um carioca que mora no Nordeste e já morou em 9 estados diferentes. Como um critério meio que automático que eu criei na minha cabeça, eu, eu, tipo assim, eu prefiro conhecer a pessoa que eu vou gravar, né? Eu ainda não cheguei a pensar em gravar com pessoas estranhas ou com pessoas que me mandaram mensagens ou e-mails. Tipo assim, por ser um podcast e que eu posso falar com amigos meus e que eu posso falar com pessoas que eu conheço, eu acredito que eu posso falar com outras pessoas também, entendeu? Eu só não sei se eu ficaria tão à vontade, igual eu tô aqui com meu microfonezinho, falando de boa. E eu dei uma viajada aqui olhando para o horizonte, talvez essa minha frase toda não tenha feito muito sentido, mas vamos seguir aí. A princípio não, jovem, é a resposta. A princípio não, vamos ver futuramente. Próxima pergunta. Na verdade, eu nem pergunta, né, galera? Porque algumas aqui são afirmações, mas beleza. Próximo aqui. Você é bem sexy. Eu passo mal com essas fotos. Serião. Meu tipo de homem. Eu não sei se foi uma coisa aqui, ó. Você é bem sexy. Eu passo mal com essas fotos. Serião. Eu não sei se é porque eu tô sério nas fotos ou se é porque ela passa mal serião, sabe? Tipo, ela quis dar um. Ela, né? Eu tô chutando ela aqui, mas pode ser ele também, não sei. É anônimo. Você é bem sexy, eu passo mal com essas fotos serião. Eu vou deduzir que foi, né? Eu passo mal serião, é isso que eu vou falar. Muito obrigado, seja lá quem tenha mandado isso. É, eu, eu achei mais interessante se tu quer mandar um elogio aí, manda. Eu ainda não sei lidar muito bem com isso, mas na próxima manda uma sugestãozinha, né? Uma perguntinha, alguma coisa assim que a gente pode prolongar mais. Eu não sei reagir a elogios, então eu só vou falar obrigado aqui e vou seguir pro próximo, né? Qual o seu sabor de pizza favorito? Eu já respondi isso em algum podcast, galerinha, porque eu sinto que eu já falei sobre. Eu acho que eu falei sobre comidas no geral, mas eu não sei. Eu tenho uma memória que de falar sobre pizza, mas se pá, eu nem falei. Sabores de pizza é uma coisa pra mim muito mutável, assim, sabe? Eu não tenho um sabor favorito da vida. Eu tenho épocas, assim. Então, por exemplo, eu tive épocas de pizza de pepperoni. Ah, exatamente. Olha só a memória aqui. Já falei de pizza de pepperoni, que ela é muito overrated e é verdade. Já gostei de pizza de pepperoni, eu já gostei de. Não é que eu já gostei que eu não gosto mais, né? Eu digo assim, já teve épocas que eu pedi bastante. Quatro queijos eu amo profundamente. Pizza de poró eu acho muito bom. Calabresa eu atualmente não pediria, mas eu gosto. Alho, top tier pizzas. Só pizza sem graça, né? E uma que eu amo do fundo do meu coração, mas depende da pizzaria, é a pizza de alish. O que é pizza de alish, Matheus? Pizza de alish é basicamente pizza com anchova,
né? Geralmente ela tem queijo mussarela, azeitona preta, às vezes tem cebola roxa, às vezes tem tomate e tem pedacinhos de anchova na pizza. É uma delícia do caralho, é muito bom. Muita gente deve ter feito careta aí, porque tem gente que não gosta de coisa do mar, né? E peixes, e não tem nada mais peixe, fish, peixe, assim, do que anchova, então, enfim, né? Experimente aí, se você gosta de atum e anchova, esses peixinhos salgados, tu gosta, experimenta, que é muito bom. Então eu diria que atualmente a minha pizza favorita, que eu como com mais prazer, é a pizza da Go Pizza aqui de Floripa, de alho. Eu acho que é a minha favorita, porque eles colocam alho picadinho, eles não colocam flocos de alho. Enfim, é muito boa. Próxima pergunta. Tem um Juliette igual o seu, mas azul. Vamos sair juntos. Ah, pois é, né, gente? Novamente, uma questão do anonimato, né? Eu não sei quem mandou. E eu não entendi. Sair juntos tipo sair ou sair de Juliette? Não entendi muito bem. Mas é isso aí. Vamos pro próximo. Queria fazer amizade na internet com você, mas não sei conversar, então nada acontece feijoada. Eu também não sei conversar muito pela internet. A maioria das coisas que eu posto na internet é um monólogo, então vamos seguir a vida amadurecendo aí, né? Pra ver se as coisas melhoram. Outra mensagem aqui. Tatua a cabeça. Gente do céu, vou falar pra vocês, viu? Que tá próximo. O grande dia está próximo. Em que o Matheus irá tatuar a cabeça. Mas como eu já disse, eu sinto que eu tenho que ter uma estabilidade financeira. Quando eu me estabilizar financeiramente assim a longo prazo, meu filho, vocês vão ver. Não, tatuar a cabeça vai ser o mínimo, mas vambora. Eu adorei a sugestão, querido anônimo, e eu pretendo fazer. Tá próximo. Próxima pergunta. Você jogou bastante PlayStation 2? Na sua lista de jogos só vi jogos de PC. Então, eu não sei se já falei sobre isso no podcast, mas é uma coisa importante de esclarecer para as pessoas, aqueles, né, que já acham que é famoso, já que tem que explicar para as pessoas. Minha mãe nunca permitiu videogame lá em casa. A vida inteira eu achei que era por minha causa, né, porque videogame vicia e eu tinha amigos viciados em videogame, coisa e tal coisa. Então, por ser proibido de ter videogame a vida inteira, eu só joguei computador, né? O meu computador era o meu videogame. E aí eu não tive muita experiência com jogos exclusivos. O máximo que acontecia era de eu jogar na casa de um vizinho meu, de algum amigo meu. Então isso acaba sendo uma falha de caráter bem grande, né? Se for ver no contexto geral, eu nunca joguei muito Final Fantasy, né? Eu, eu perdi essa parte assim dos exclusivos, Metal Gear e etc. Então eu jogava bem só no computador. Mas o que eu quero falar sobre isso é que é o seguinte, eu achava que era por minha causa, né, galera? Mas não, 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 não. Uma vez meu primo, inclusive Smigol, se estiver ouvindo aí, um dia eu vi isso. Grande abraço, estou morrendo de saudades. Ele foi lá em casa, quando eu morava em Goiânia, e trouxe o Xbox 360 dele, né? E aí na lista de jogos dele, ele tinha um jogo de corrida de moto e um jogo de corrida de carro, eu acho. O meu pai viu aquilo, galera, e ele simplesmente não saía da frente. O meu pai, ele já zerou o Need for Speed 2, né, o Underground 2. Ele já zerou o Most Wanted e ele jogava bem pra caralho, assim. Ele é muito suscetível a viciar em jogos. E é aí que eu tive a grande realização da minha vida, que era entender que a minha mãe proibiu o videogame lá em casa por causa do meu pai. Não é por minha causa. Até porque eu jogava computador, né? Então alguma coisa eu estava jogando. E isso foi uma realização, assim, né? Eu entender, tipo, nossa, será que vício de jogo é uma coisa genética? Porque o meu pai vicia muito fácil nessas coisas. Eu tenho até receio de sugerir pra ele comprar um PlayStation 4, porque eu acho que ele vai definhar e jogar e ficar viciado, sabe? Eu não acho que isso é uma coisa ideal. Mas ele é bem viciado. E óbvio que atualmente, né, ele não joga nada, mas se ele tiver oportunidade, ele vicia muito fácil. Então não, eu nunca joguei bastante PS2. Na minha lista só tem jogos de PC mesmo, porque foi o que eu joguei. Próxima pergunta. Essa daqui é extremamente pornográfica, eu não sei porque eu não apaguei. Próxima. Seu umbigo é pra fora ou pra dentro? Olha, meu umbigo, graças a Deus, é pra dentro.
como um umbigo saudável e normal deve ser. Mas não me entenda mal, querido ouvinte, não é que eu não gosto de pessoas que têm o umbigo pra fora, ou que eu sinto repulsa delas, ou eu não quero elas por perto de mim, não tem nada a ver. Mas é porque eu acho que o umbigo ele é feito pra ser pra dentro. Então, né, se eu tenho um umbigo pra fora, tu não precisa se sentir mal, né? Tu só precisa sentir que alguma coisa no teu corpo, né, ela deveria ser pra dentro, mas ela saiu pra fora. Grandes merda, né? Se tu quer arrumar isso ou não, tanto faz. Mas o meu ele é pra dentro. Próxima pergunta. Baseado na atual situação sociopolítica do nosso país, qual a sua opinião a respeito de colocar sazon novo frito? Olha, gente, eu posso pagar aqui de bom vivan e drinks e comidinhas e tal, receitas, mas eu sei curtir, né, as coisas trash que a vida pode proporcionar relacionada à comida. Eu, meu Deus, tá chovendo? Meu Deus do céu, tá chovendo. Eu preciso desligar aqui, só um minutinho, galera. Pronto, voltei, tá tudo certo. Não chegou a molhar minha casa, mas vamos lá. Ah tá, eu tava falando do sazon. Então, eu gosto de sazon, gente. Sim, eu gosto desses caldo de galinha, caldo de carne, caldo de legumes. Gosto, acho uma delícia, salgadinho, top. É, não uso em casa, né? Não compro, mas nada contra. Inclusive, eu gosto de jogar na pipoca. Só que como eu tô há uns 3 anos sem micro-ondas, e eu amo pipoca de micro-ondas, é muito raro eu fazer pipoca na panela. Mas eu gostava de jogar uns salzinho temperado desses na pipoca, ficava bem top. E assim, eu não gosto de ovo frito, né? Então, pelo ovo frito em si, eu não posso falar muita coisa. Mas o jogar isso na comida, beleza, faz o que tu quiser. Eu espero que tu não coma muito disso todos os dias, porque daí tu pode fazer um pouco de mal pros teus rins, tu criar uma pedra, né? E mijar uma pedra, etc. Baseado na atual situação sociopolítica do nosso país, eu diria que ok, né? A gente tem aí uma grande parcela da população na miséria e sem um mínimo de saneamento básico, então acho que um sazon novo frito não é uma coisa muito grave. Até porque é uma delícia. Vou pular para os e-mails. E eu tenho alguns teminhas aqui, tá, galera? Vocês podem estar já, tipo, lá vai ele, lendo essas perguntas. E, meu Deus, tá chovendo muito agora. Peraí que eu vou ter que fechar a porta, porque senão vai ensopar minha casa inteira. Atenção, voltei, fechei tudo, deu tudo certo. É, um dia que eu tava aqui, eu ia. Ah tá, eu tava me justificando, né? Eu me justifico muito aqui. Por que será? É, vocês devem já estar tipo, e leu as perguntas do Curious Cat, grandes coisas, né? Grandes merda. Né? Nem pra ser algo inovador, agora vai ler um monte de e-mail. Sim, cara, é isso que vai acontecer. Eu acho que tu tem que ficar consciente de que às vezes as coisas acontecem dessa forma. Mas eu separei alguns temas que eu pretendo falar também. Então, talvez esse formato seja bom, né? Eu leio o Curious Cat, leio e-mails e aí eu falo dos temas que eu queria falar. Fica uma coisa meio surpreendente, entendeu? Fica uma coisa meio finalzinho top. Não que vai ficar melhor que leitura de e-mail de Curious Cat, porque eu não sei, mas eu fico pensando que se eu começasse já a soltar o verbo aqui sobre os temas que eu quero falar e depois ficar lendo e-mail, lendo coisas, talvez fique um pouco monótono, um pouco entediante. Então eu vou tentar lançar essa onda da surpresa. Falar sobre os temas depois, né? E agora ler e-mail. Então vambora. Se tu não quer ouvir e-mail, só pular pra frente aí, cara. Não tem problema, não vou te julgar por causa disso. Primeiro e-mail da Stephanie. E aí, Matheus, tudo certo? Sou enfermeira já faz uns 2 anos e, vez ou outra, preciso ficar um tempo totalmente sozinha para poder me equilibrar e não sair metendo foda-se para todo mundo. É normal essa necessidade de solidão depois que tu começa a trabalhar com o público? Teus podcasts são muito relaxantes e a tua voz é sexy demais. Oh, que linda. Muito obrigado, Stephanie. Vamos voltar à pergunta. É, ela fala que às vezes ela precisa se sentir totalmente sozinha para poder se equilibrar e não mandar as pessoas tomarem no cu. E ela quer saber se isso é uma coisa normal por trabalhar com atendimento ao público, né? No caso, eu atendo com um restaurante, né, com comida, e ela atende com pessoas enfermas. E eu vou dizer que sim, eu acredito que seja normal, porque é um trabalho que te esgota. Eu não sei como é que é na enfermagem, tá? Eu acredito que também sim, também sim, também seja. Mas no trabalhando como garçom, né, atendendo o público, dependendo do dia, né, dependendo do restaurante, dependendo de muita coisa, é uma coisa que é exaustiva fisicamente e psicologicamente, né?
E dependendo das tuas crenças, energeticamente também. Porque é uma coisa que te esgota, né? Às vezes tu lidar com gente muito cuzona, às vezes tu lidar com gente muito carente, que te suga energia ali, te aluga, sabe? E aí tu já tá cansado fisicamente, tu ainda tem essas coisas, então tu chega em casa, tu não quer olhar pra cara de ninguém, tu não quer falar com ninguém, tu não quer ligar pra ninguém, tu só quer deitar na tua cama e olhar pro teto por uns 15 minutos, assim, e respirar e ficar de boa. Então, ou isso é um comportamento meio, né, pós-traumático nosso, meio da Stephanie, de querer se isolar depois de trabalhar muito tempo assim. Ou é uma coisa completamente normal, né? Porque tu fica esgotado de pessoas. Então, uma hora tu quer chegar em casa e tu não quer mais ficar esgotado de pessoas, tu quer não ver pessoas, no caso, né? Então, pra mim faz todo sentido. Eu sinto muito isso em dias tipo feriado ou Natal, Ano Novo, que tem muito cliente e eu acabo ficando meio esgotado. Eu sinto muito isso, porque às vezes eu não quero nem me isolar de ficar sem falar com ninguém. Mas às vezes eu só quero beber 6 long neck, entendeu? Fumar meia carteira de cigarro e conversar com os meus amigos. E aí respirar fundo e pensar, ah, já foi, já trabalhei, já cansei, mas agora tá tudo bem. Olha, querido ouvinte, vou abrir um parênteses aqui. Os ouvintes que curtem a ASMR falam que minha voz é de ASMR e relaxa. Tá chovendo para dois caralho aqui, então se o meu microfone pegar a chuvinha, talvez dê um clima, né? Não sei se vai estragar o meu áudio ou se vai deixar um climinha, chuvinha. Não sei se vai pegar no microfone, eu espero que sim, ou espero que não. Eu vou esperar que não, porque daí fica uma coisa mais limpa, né? Não tem risco de estragar. Outra coisa, meu ventilador aqui. Eu já tô começando a ficar meio agoniado que talvez meu áudio esteja uma bosta. Mas eu vou seguir falando porque a gente tem que seguir fazendo as coisas que a gente tá fazendo, entendeu? E é isso aí, Stephanie. Muito obrigado pelos elogios. Eu acredito que seja, sim, muito normal fazer isso. E é isso aí, cara. Eu espero que você salve muitas vidas no seu trabalho e ajude muitas pessoas enfermas. Próxima pergunta. Guilherme. Fala Vegeta, meu nome é Guilherme e volta e meia eu comento nos seus tweets que inclusive acho muito bons. Trabalho em uma empresa de automação industrial que presta serviço para outras empresas, projetando e integrando novos sistemas para a automação de seus processos. Caralho, olha o nível do bagulho, pesado. Sou programador de software e o nosso maior cliente é uma grande montadora de carros. Aí ele coloca entre parênteses, não sei se pode falar o nome, mas é pipipipopopó. Não vou falar, né? Não vou correr o risco aqui de me processarem. Mas ele trabalha para uma marca bem grande, galera, tipo, bem grande. Fazemos basicamente as células de montagem dos carros. Olha só, o trabalho do Guilherme, se não é brabo. Aí ele faz a sugestão dele, né? Fala sobre os teus outros empregos, tipo empresa evangélica, fábrica, etc. E aí ele mandou o seguinte: convence a tua irmã a gravar contigo, tô ansioso. Eu também tentei, vamos ver se acontece. Vai ser engraçado um podcast família, assim, eu com a minha irmã. Mas ainda não rolou. Vamos ver o que acontece. Achei muito foda esse teu trabalho aí. Eu não consigo entender muito bem tecnicamente o que tu faz, mas ele é um programador de software, né, galera? Então, alto nível. Programador Master Blaster. Aqueles, né, nem sabe, nem conheço o bagulho, mas eu imagino que seja. E aí ele pede pra eu falar sobre os meus empregos, então vambora. Pra quem não sabe ainda, eu sou publicitário, né? Eu me formei em publicidade e propaganda. E aí eu trabalhei uns 2 anos e pouco na área. Meu primeiro emprego foi num aplicativo de táxi, né, que eu falei lá sobre eu não ter chefe, né, direito, eu que ser o departamento e tal, porque eu não vou me prolongar muito, porque aí pode ficar meio repetitivo, né. Mas a onda da área, assim, que eu trabalhei foi nesse aplicativo, depois eu trabalhei na empresa evangélica, que era uma empresa de certificação digital em Goiânia. Então, era eu e minha chefe, aí a minha chefe vivia reclamando porque a gente não tinha orçamento, que o dono da empresa não investia grana no nosso departamento e eu tinha que fazer tudo, tinha que fazer banner, tinha que fazer fachada, tinha que fazer evento, tinha que fazer stand, tinha que fazer tudo. Que eu acabei aprendendo muita coisa, né? Querendo ou não. Mas minha chefe ia com a minha cara também, gostava de mim. E só pra vocês conectarem com outro podcast que eu me lembrei agora, minha chefe é essa que eu contei naquela vez que eu fui contratado, que ela falou, que a empresa vai ficar muito grande, talvez a gente vá pra Espanha, blá 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 blá, e não rolou nada. É essa daí, só pra tu conectar as coisas. Trabalhei
acho que uns 7 meses, um pouco mais, não sei, nessa empresa. E aí um colega meu na época, né, tipo um colega meu do ensino médio, a gente ainda se falava, e ele tinha feito uns cursos lá, e aí ele estava de sócio de uma agência de branding, e ele me chamou para trabalhar com ele, e aí eu trabalhei por um ano e pouco como social media dele, né, gestor de conteúdo e tal. Aí a gente tinha uns 8 clientes, e cada cliente tinha 3 redes sociais. Eu acabei aprendendo muita coisa também, né? Mas era um trabalho que me enlouquecia, assim, no fim das contas, porque eu percebi lentamente que eu não queria fazer aquilo. Eu percebi lentamente que eu ia enlouquecer, que aquele não era o emprego que eu queria. Eu queria me mexer mais, eu queria talvez trabalhar com alguma coisa com turismo, eu queria ter um currículo não completo, assim, eu queria ter um currículo variado, sabe? Eu queria trabalhar com muita coisa. Eu queria que foi o que eu conquistei aqui, né, querendo ou não. Eu trabalhei em atendimento, eu trabalhei em cozinha, eu trabalhei em fábrica, eu trabalhei em evento. E é uma coisa que me dá um conforto, porque eu sei que nas próximas temporadas da minha vida eu vou conseguir emprego facilmente, eu vou conseguir me virar, eu vou conseguir viajar e. Enfim, eu não lembro muito bem por que que eu tô falando isso tudo, mas foi uma coisa que eu conquistei aqui. E chegando aqui em Floripa, né, seguindo a linha de raciocínio, eu trabalhei por um ano lá com um ano e pouco com esse meu amigo. E aí eu me formei, né? Vazei de lá, vim morar aqui em Floripa. E aí meu primeiro emprego foi num restaurante de comida natural. O gerente foi com a minha cara e me treinou, né? Porque na época eu não tinha experiência nenhuma com isso, né? Minha experiência era só com o escritório. Eu não tinha experiência em atender mesa, ou mexer em sistema, ou como que funcionava todo o fluxograma de uma cozinha. Eu não tinha ideia disso. E mesmo assim ele foi com a minha cara e me contratou. E aí que eu comecei a repensar. Tu acaba repensando, né, por trabalhar com isso. Eu começava a repensar como que eu tratava quem me atendia, como que era o outro lado da moeda, como que funcionavam as coisas, horários, trabalhar de domingo a domingo, folgar só um dia da semana, às vezes fazer muitas horas extra, tipo, tudo isso eu fui experimentando, né? E foi uma experiência incrível, eu não posso reclamar. Não, não, necessariamente não é entediante como um escritório pode ser, eu acredito. Trabalhar com essas coisas nunca é tão entediante assim. Depois eu saí de lá, fui trabalhar numa fábrica de comida natural também, sem glúten, sem lactose, etc. E trabalhar nessa fábrica foi muito doido, porque eu trabalhei um mês e pouco só. Teve um problema na. A temporada foi uma bosta aqui, eles faliram e tiveram que demitir metade da equipe, aí eu fui junto. E foi muito doido, assim, porque eu acordava às 5h20 da manhã pra ir trabalhar. E eu acho que eu nunca acordei tão cedo na minha vida pra trabalhar. E lá a gente aprendeu a fazer muita coisa, a gente fazia contagem de estoque, e aí eu trabalhava na confeitaria, eu aprendi um monte de coisa de confeitaria. O Cauê, que morava comigo, trabalhava na cozinha quente, eu trabalhava na cozinha fria. E a nossa chefe era muito louca, assim, sabe? Que ela chegava aos berros na cozinha e aí geral correndo, assim, pra voltar pras bancadas. Foi, a lembrança que eu tenho foi, parece que um reality show na minha vida, assim, não sei explicar porque eu tava trabalhando com aquilo, que era uma parada completamente diferente do que eu já tinha trabalhado na minha vida. E eu tava, sei lá, tipo, morando em Florianópolis, no meu segundo emprego. Do nada eu tô numa fábrica fazendo quiche, tipo, o que que tá acontecendo, né? Eu tive uns momentos assim de pensar, caralho, que loucura, né? A vida é uma doideira mesmo. Mas vamos lá, né? A gente tem que ir fazendo. Aí fui demitido de lá e comecei a procurar emprego de novo. E aí teve a próxima temporada da vida do Matheus, que foi quando eu trabalhei num buffet muito grande, que fica perto da UFSC aqui, na Universidade Federal, né, de Floripa. E era um restaurante muito grande, tinha uma média de 280 almoços por dia. Tinha convênio com a UFSC, então muitos professores da UFSC, muitos alunos comiam lá. E aí eu tive uma outra experiência, né? Porque buffet é outro rolê, é só louco que trabalha em buffet. E aí eu revezava, né? Eu ficava ou na balança, dando 285 bom dia, tudo bem com você, aceita um suco, muito obrigado, bom almoço. Ou eu ficava recolhendo prato e bandeja, né, com aquelas caixas e guardando. E aí eu tive uma experiência meio crossfit, assim, porque eram muitos pratos, era muito talher. E eu subia e descia a escada com essa caixa. Então era um trabalho exaustivo também, fisicamente.
Mas novamente aquilo era de uma certa forma gratificante pra mim, assim, tipo, chegar em casa cansado do trabalho era uma coisa que eu achava muito bom, porque eu tinha a impressão de que eu tinha feito alguma coisa, sabe? Ficar entediado, mofando no escritório e chegar em casa entediado e mofado era uma coisa que me incomodava um pouco. Então, essa onda do movimento, assim, essa parada do cansaço eu achava muito interessante. E aí foi muito doido, né? Tipo, tinha umas 45 opções de comida. E aí a gente, né, o nosso almoço era basicamente ia lá no buffet, servia um prato e comer. Então foi uma época que eu comia muito bem também. Aí, saindo de lá, eu fui pro meu emprego atual, que é numa saladeria, né? A gente, o carro-chefe do restaurante é fazer salada, tipo um Subway de salada. E tô, sei lá, desde julho de 2018 lá. Aí, julho de 2019 fez um ano e julho agora faria dois. Então é isso aí. Não tem tanto movimento. Eu consegui um número não, uma quantidade boa de material para poder fazer tweet e falar sobre aqui no podcast, porque é um público muito específico, né? Um público que tem muita grana aqui no sul da ilha, que nunca teve nada pra fazer e agora tem um shopping, então a galera tá super inflamadinha indo pra lá e tal. E é isso aí. Eu espero que eu tenha resumido pra ti a minha trajetória de trabalhos e como tu mesmo pediu, eu espero, né, que a minha irmã anime de gravar comigo. Próximo e-mail. Eita, eu acho que esse podcast vai ficar um pouquinho grandinho, hein, galera. Eu espero que não tenha problema. Próximo e-mail da Érica. Eu não sei se vocês conhecem a Érica. Mas a Erika é basicamente um péssime de ser humano perfeito. Ela é um ser humano perfeito. E ela é uma princesa perfeita. Um beijo, Erika, você é perfeita. Ela mandou o seguinte: Te amo, você é perfeito. O podcast é ótimo, eu amo seu humor. Eu também te amo, Erika, você é perfeita. Próximo e-mail. É um e-mail um pouco grande, mas vou dar uma lida aqui no início pra vocês se orientarem mais ou menos. Bom dia, boa tarde ou quem sabe boa noite, Matheus. Estou aqui novamente mandando um e-mail para poder esclarecer algumas coisas do e-mail anterior e também contar a experiência que você me motivou a ter. Ah, galera, sente só isso aqui. Agora eu me lembrei qual e-mail é esse. Bem, eu nunca havia trabalhado no ramo de atendimento. Aliás, eu nunca havia trabalhado de fato. Afinal, só tenho 16 anos e fui de certa forma forçado a não trabalhar em meio período, pois meus pais sempre impediam, dizendo: Estude, desde que a gente trabalha, foca nos estudos. E bem assim o fiz até hoje. Entretanto, ouvindo o último podcast, entre parênteses, que estava muito bom, diga-se de passagem, muito obrigado, Léo. Léo, eu vou falar Léo, que é um apelido, tá? Porque o nome dele é muito específico, às vezes pode ser uma coisa meio detectável. Então, vamos lá. Entretanto, ouvindo o último podcast, me senti motivado a trabalhar na área de atendimento. Ter a experiência, entre aspas, como você disse. Olha só que interessante, gente, porque é uma coisa que eu falo para as pessoas e agora eu tô tendo um feedback de alguém que de fato fez. Vamos lá. Logo no dia seguinte, fui fazer um bico na sorveteria e pastelaria. Sabe-se lá como essa combinação deu certo, mas está dando certo há mais de 25 anos. É muito tradicional, então. Pastelzinho e sorvetinho top, pelo visto. Da minha tia, que fica em frente a uma praia aqui da região. Trabalhei essa segunda e terça de carnaval e também a quarta-feira de cinzas. Como garçom e, entre aspas, faz tudo. Geralmente acontece. Fazer tudo é uma coisa normal também. E bem, voltando à labuta dessa quarta-feira, escrevo esse e-mail chegando à seguinte conclusão. De fato, isso não é pra mim. Mas valeu a experiência, né, Léo? Essa é a questão. Se tu percebeu que não é pra ti, mas tu chegou a essa conclusão, né? Tu tem por que falar fiz e concluir que não. Mas é isso aí. Percebi que me estresso muito fácil, principalmente pelas menores coisas. Foram incontáveis os clientes que perguntavam coisas estúpidas como: Esse sorvete de pistache tem menta? É que ele é verdinho, sabe? E esse sorvete é diet, apontando para o sorvete de Nutella. Sendo que há um freezer com letras garrafais formando frases sorvete diet. E não tem canudo de plástico? Sério que, sério que a maldita proibição já tem mais de um ano? Sendo que a maldita da proibição já tem mais de um ano. Gente, a questão do canudo que tem lá no restaurante é foda. A galera pergunta se tem e eu falo, véi, não tem. Simplesmente não tem, tipo, né? Não rola mais. Canudo, vamos esperar o canudo. Aí ele manda o seguinte: Também tinham as incompetências dos colegas de trabalho, mas relevo essas, são todos de idade mais avançada. Fora coisas como crianças gritando e fazendo birra na frente do caixa, jogando comida no chão, maltratando os pais e funcionários, etc. E clientes que tentam ser malandros. Aí, entre parênteses, malandragens essas que foram todas evitadas graças à tutela carioca do meu pai. Cadê? Que me ensinou todas as malandragens que vivenciou para me preparar para o futuro. O seu pai é um homem muito sábio.
Bem, mesmo não tendo tido uma experiência tão boa, tirei de vez o argumento para não seguir no ramo e agora tenho 120 bonoros no bolso. Pagamento do freela, né, galera? Vou gastar R$ 20 para comprar para comprar um brinquedinho pro meu gato e guardar o resto. É basicamente isso. PS. Mande um salve para o meu amigo Keka, o qual recomendei e neste ponto deve estar acompanhando o podcast. Um grande abraço, um grande salve, Keka. Espero que você esteja ouvindo. E, bom, Léo, o que eu tenho pra te dizer disso é: tu foi lá e fez, né, cara? Tu tava com essa dúvida, agora tu não tem mais essa dúvida, porque tu simplesmente foi lá e fez. Então isso já é o mais importante. Em relação a clientes insuportáveis, incompetência de colegas, né, clientes malandros, todo tipo de coisa, é bom tu levar em consideração o que eu já falei no outro podcast, que é o contexto em si. Tu estava trabalhando na frente de uma praia no carnaval, né? E era uma sorveteria, pastelaria. Então tu tava numa situação muito propícia a tu nunca mais querer fazer isso na tua vida. Porque os momentos de loucura, né? Os momentos de loucura de movimento em restaurante são muito bons quando a equipe toda tá alinhada. E aí todo mundo só dança, assim. E aí faz aquela dança de 7 horas. Prau, 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 prau. Finalizou, limpou, vazou, abriu uma cervejinha. Top. Quando a equipe não tá alinhada, quando dá muito movimento e começa a travar e dar merda, começa, né, dar loucura mesmo, aí complica bastante, aí pode se irritar muito. Então, saiba que de ter feito isso que tu fez, já mostra que tu tem uma certa habilidade. Mas, novamente, o ambiente não é propício, né? O ambiente não é propício para tu se divertir trabalhando com isso, porque uma sorveteria, pastelaria na frente da praia, no carnaval, é bem complicado, né? Mas, novamente, gostaria de te parabenizar, porque com 16 anos não teria essa maturidade que tu tem nem fudendo, então muito massa que tu tenha experimentado e visto, né, que tu não gostou. Mas muito boa sorte no teu próximo emprego, próximo e-mail. O menino Marley, que já mandou um e-mail outras vezes, mandou um e-mail para nós agora falando o seguinte: jantando aqui, coxa feito no forno. Veio uma dúvida. Trabalhar com aquilo que gosta. No meu caso, eu curso licenciatura. E ganhar pouco ou trabalhar num negócio chato e ganhar bastante dinheiro. Diz aí se já passou por isso. Abraços. Então, Marley, é o seguinte: tudo isso vai de quais ambições tu tem na vida, né? Tu é uma pessoa que precisa de muito dinheiro para viver? Tu precisa realmente amar o que tu faz para se sentir ok? Porque assim, gente, eu conheço pessoas que não estão nem aí de ter que trabalhar com algo que não gosta, porque sabem que vão ser recompensados com dinheiro e aquilo já é o suficiente para que a pessoa viva a vida dela. Então, né? É, é como que cada pessoa escolhe viver a sua vida. Por exemplo, como eu falei agora há pouco, eu era publicitário, eu poderia fazer cursos e me focar nessa área para tentar receber mais, mas não, né? Isso só me traria agonia e ansiedade, porque não é algo que eu quero fazer. Mas ao mesmo tempo, eu consigo sacrificar na questão financeira para poder fazer algo que eu me sinto minimamente à vontade. Então eu sou um garçom, né? Não espere que eu ganhe muito dinheiro, porque eu não ganho muito dinheiro. Mas eu estou seguindo fazer isso, seguindo trabalhando com isso, porque eu sei que um dia eu vou utilizar isso tudo que eu aprendi a trabalhar com o público em alguma coisa que eu quero, tipo o meu negócio, né? Que seja o meu bar, que seja o meu restaurante, que seja o meu hostel, enfim. Usar essas habilidades que eu adquiri com a vida para poder fazer alguma coisa. Então, se tu tá fazendo licenciatura e tu gosta do curso, termina o curso, cara. Eu, por exemplo, gostei do meu. Eu só não gostei do mercado de trabalho. Se tu não gostar do mercado de trabalho, tu não se dá bem, tu não se, né, se for uma bosta e tu não se sentir nem recompensado financeiramente por ele, tu pode fazer outra coisa, né? Nada te impede. Inclusive, eu já até fiz um post sobre essa questão do fetiche com o diploma, como se a universidade fosse a única opção viável para um futuro de alguém no Brasil, que eu acho isso um pensamento meio ridículo, mas enfim, eu eu já passei por isso sim, né, querendo ou não, pelos dois lados da moeda, o lado onde eu estava trabalhando com algo que eu necessariamente não queria, mas eu era formado para aquilo, só que daí eu não recebia bem, né? E trabalhando com cozinha ou com restaurante, eu me sinto muito mais ativo, eu me sinto muito mais, né, de boa para poder fazer as coisas. Então o que eu te digo é isso. Só o tempo te dirá, assim. Só a tua experiência profissional vai te dizer, porque quando tu trabalhar na tua área, tu vai ver, né? Se curte ou não.
Se tu quer expandir aí as tuas habilidades para atendimento ao público, ou se tu quer fazer alguma coisa com cozinha, ou se tu quer fazer alguma coisa com pesquisa, ou sei lá, né? Vai da tua preferência aí. O que eu sempre falo para as pessoas é só vai e faz, né? Tá curioso, vai lá e faz. O máximo que vai acontecer é tu não gostar. E é isso, eu espero que eu tenha te ajudado nessa resposta, cara. Próximo e-mail. O e-mail da Isabel. Ela mandou o seguinte: Querido Matheus, estou para te... Ah, gente, sério, esse e-mail, ele fez o meu dia quando eu li ele. Então, mas atenção, para de fazer o que tu está fazendo aí e presta atenção aqui. Querido Matheus, estou para te mandar esse e-mail faz tempo, mas essas últimas semanas foram muita correria. Escrevo esse textinho para dizer o quão feliz fiquei. Escrevo esse textinho para dizer o quanto eu fiquei feliz de ouvir o episódio 8. Sou a Maria. Ah, no caso eu falei Isabel, né? Eu acho que ela tem uns 3 nomes. Mas Maria, sou a Maria. Mãe do Pedro. O Pedro, né, que já mandou e-mail aqui pra gente. Sim, ele me apresentou o seu programa e sempre escutamos juntos. Te acho muito divertido. Adoro comentar com ele os assuntos do podcast. Gente, pelo amor de Deus. A mãe de um ouvinte gostou do podcast e me mandou um e-mail. Vocês têm noção do que é isso? Porque tu deve estar achando que é pouca bosta. Não é pouca bosta, cara. Isso é incrível. Tipo, o meu público, ele não tem. Ele não é tão direcional assim. Meu público vai de mãe de ouvinte até ouvintes. Então, eu fico muito feliz. E aí ela manda o seguinte: Um salve pra você, seu podcast é foda. Ah, linda. Muito obrigado. Observação: os cliques do mouse não incomodam em nada. Gente, Isabel falou que não incomoda, então não incomoda, né? Ela é a voz da razão. Muito obrigado, Isabel. Um grande abraço. Eu espero que tu, quando tu ouvir esse podcast aqui, né, tu veja minha resposta. Porque o seu e-mail fez o meu dia. Fiquei muito feliz. Próximo e-mail. O e-mail do Castro. O Castro mandou o seguinte: Cadê? Meio lenta essa internet. Vai tomar no cu, só pra não perder o costume. Os temas que tu escolhe são ótimos, mas eu queria mais te elogiar. Não sei porquê, mas a maneira que tu fala transmite uma tranquilidade e por algum motivo parece impossível não te respeitar. Olha só, com a bola toda. Tô até tentando me inspirar em ti nesse ponto. Às vezes acho que falo coisas meio desnecessárias e talvez se eu falasse e pensasse com mais calma não aconteceria muito. Enfim, parabéns pelo podcast, tudo de bom. Muito obrigado, Castro. Eu fico muito feliz que você tenha gostado. Essa questão das pessoas falarem que eu transmito uma tranquilidade é bem comum. Eu ainda não sei porquê. Sinceramente, já tentei refletir um pouco, mas não sei por que que passa essa tranquilidade toda. Óbvio que, né, tu não vai gravar um podcast angustiado e passar angústia para as pessoas, né? Pelo menos uma tranquilidade a gente tem que passar. E parece meio impossível não te respeitar. Aí nessa parte eu já não sei muito bem, mas eu fico feliz que eu tenha te inspirado de uma maneira positiva, né? Eu espero que tu tire coisas positivas disso. E seja uma pessoa que, igual tu falou, pense e fale com mais calma. Muito obrigado, Castro, e é nóis. Manda um e-mail aí quando tu quiser sugerir alguma coisa, porque são vocês que fazem meu conteúdo, né? Só lembrando pra vocês aqui. Ah, e outra, acabei de falar de mandar e-mail, né? Sempre esqueço de falar o e-mail. Então, você que está ouvindo, o e-mail é falavedita@gmail.com. Vegeta escreve Vegeta. Ou então, tu procura no Curious Cat, Gato Curioso, Fala Vegeta, que você pode me mandar uma pergunta por lá também, além do e-mail, né? O que eu quero falar agora para finalizar esse episódio são de alguns temas aqui que eu vi, que é o seguinte, aqui achei. Eu queria falar sobre uma pira que eu tive aqui em Floripa, quando porque né, para vocês enxergarem o cenário de uma pessoa que estava em Goiânia trabalhando com o que não gostava mais de ano, meio puto da vida, e aí eu vim pra cá e durante um tempo eu tive uma pira muito específica. Depois de que eu assisti aquele seriado que tem no Netflix que chama Dirk Gently, que ele é o. Como é que fala? Detetive holístico, né? Ele não vai até os casos, né? Os casos vão até ele. E ele tem uma vibe de que ele sabe o que vai acontecer, mas ele não sabe como que vai acontecer. Então tem essa coisa dele se entregar às probabilidades, porque as coisas vão acontecer independente. E aí eu comecei a ter uma coisa com isso, assim, tipo, teve uma época considerável assim da minha vida que eu olhava pro relógio e sempre estava virando a hora, ou sempre estava fechando números redondos
Sabe, tipo, eu olhava pro relógio, tava lá 58, 59, pã, e aí ficava tipo 1:20. Ou então virava e ficava 13:13. Era sempre uma coisa assim, tipo, fechadinha, sabe? E aí eu comecei a questionar isso, né? Comecei tipo, pô, o que que tá acontecendo, né? Porque era bem numa época em que eu tinha conseguido emprego, tinha conseguido, né, tava pensando já em mudar na casa do meu tio pra poder morar sozinho. Tava tudo andando na minha vida, tava tudo acontecendo na minha vida. Tava tudo rolando, sabe? E aí eu fiquei nessa pira do Dirk Gently. As coisas vão acontecer. E eu preciso me desapegar. Eu preciso me entregar às probabilidades. Eu preciso deixar que o universo faça as coisas. Eu não vou me adiantar. Eu não vou ansiar por nada. Eu vou go with the flow, sei lá. E aí foi muito interessante porque várias coisas começaram a acontecer em sequência e foi uma coisa que foi dando tudo certo na minha vida, tipo, eu consegui um emprego e aí o Cauê, que eu morei com ele, né, também tava louco pra se mudar, então a gente tava nessa de achar uma casa. Aí a gente achou uma casa, só que não tinha mobília. E a gente também não tinha mobília. E aí a gente conseguiu achar uma geladeira, foi comprando as coisinhas aos poucos. E aí a gente faltava só um fogão pra nossa casa ficar de boa, sabe? Que eu falei, pô, velho, a gente precisa de um fogão. E aí no outro dia, uma senhora que morava numa casa do lado do restaurante que a gente trabalhava, do nada brota um fogão no meio do quintal dela. E aí a gente perguntou pra ela o que que era, ela falou: "Ah, eu tô doando, vocês querem?" Aí eu falei: "Porra, velho, sim, sabe? Eu quero essa porra desse fogão." Aí ela, as duas bocas do lado só acendem com isqueiro, tá? Tipo, super triste, assim, porque, porque não tava funcionando. E, tipo, cara, eu usava esse fogão até ano passado, sabe? Eu só doei ele porque na minha casa nova tem um melhor. Então, tipo assim, no momento que eu mais precisava das coisas, as coisas apareciam na minha frente. Então eu comecei a pensar que o não questionar as coisas acontecerem faz as coisas acontecerem. Eu meio que criei essa filosofia na minha cabeça. Não sei em qual nível de autismo e esquizofrenia tá isso, mas eu gosto de enxergar as coisas dessa maneira e tem dado certo pra mim até hoje. Então, eu queria perguntar se mais alguém aí, algum ouvinte, tem essa pira também com encarar a vida de uma forma desapegada, porque as coisas vão acontecer de uma maneira ou de outra, né? Se acontecer merda, a gente vai sofrer, a gente vai amadurecer e vai seguir, né? Se acontecer alguma coisa boa, a gente vai comemorar e vai se estagnar, tipo, todo aquele processo normal da vida. Então, já faz um tempo já que eu não tô mais tanto nessa pira assim, mas eu ainda sigo no desapego, ainda sigo no me entregar assim e ver o que acontece, porque alguma coisa vai acontecer e eu ficar chorando antes da hora não adianta porra nenhuma, é basicamente isso. E um outro tema também que eu queria falar, que é relacionado a essa época, não é época de Floripa, né, mas é época de Goiânia antes de eu vir pra cá, que vai até uma dica, né, pra quem tem problemas com ansiedade, porque eu tinha um problema muito grande com ansiedade relacionada à faculdade, né, relacionada a Goiânia, tipo aquela coisa que eu não queria morar lá, não queria trabalhar porque eu estava trabalhando, não queria fazer faculdade, eu queria me formar logo. E uma coisa que me ajudou muito a matar a ansiedade, né, que esse desapego veio junto com a morte da ansiedade pra mim, que foi quando eu fiz terapia, né? Eu acho que eu já falei sobre isso aqui também. Eu fiz terapia e eu fazia paralelamente à terapia, eu fazia yoga. No caso, eu fazia o método de Rose, mas tem vários, né, vários tipos de yoga, vários métodos de yoga. Foi uma coisa fantástica, assim, porque vocês não têm noção da importância que é respirar, galera. Eu sei que isso parece papinho barato de gratiluz, maculelê, mas não. Vocês não fazem a menor ideia da importância que é respirar. Óbvio, né? Pra te manter vivo. Mas já parou pra pensar que o bagulho que te mantém vivo não é só o bagulho que te mantém vivo? Tem muito mais coisa envolvida? Então, eu aprendi técnicas pra tu acelerar o teu metabolismo, pra tu aliviar a ansiedade, pra tu relaxar, pra tu dormir, pra tu digerir comida, tipo, é simplesmente fantástico. Eu acho que vale muito a experiência. Não entre no preconceito de achar que yoga é coisa dessa galera muito gratiluz tosca que tem hoje em dia. É um bagulho milenário, então vale a experiência. E aliar a questão de aprender a respirar com terapia foi o meu tarja preta, assim, não precisei de remédio de nada, eu simplesmente matei a ansiedade, saca? Então, fica a dica, cara. É... Nossa, agora eu tive um déjà vu muito sinistro. Nossa, muito sinistro mesmo, assim, um déjà vu completo. E olha, bom, não vou entrar em detalhes aqui, mas eu acabei de ter um déjà vu bem grande. Foi incrível. Eu amo a sensação de ter um déjà vu porque eu gosto de acreditar que são glitches na Matrix e que eu já vivi isso infinitas vezes. E aí, às vezes,
uma realidade encosta na outra e eu tenho uma memória que não me pertence, mas ao mesmo tempo me pertence. Não sei explicar muito bem. A questão é, aprenda a respirar, cara. Respirar é muito importante. Então, se tu não tem dinheiro pra fazer yoga, se tu não tem dinheiro pra fazer terapia, procura na internet aí. Porque acesso à internet eu já vi que tu tem, né? Você tá me ouvindo. Procura respiração completa, respiração abdominal, respiração alta, respiração média, respiração baixa. Procura essas paradas, cara. Aprende a respirar, é muito doido, é muito importante, é muito interessante. E talvez tu evite de tomar um remedinho, né? Nunca se sabe. Um outro tema que eu separei aqui pra falar com vocês, e na verdade eu não sei se eu vou falar mais sobre muita coisa, porque já tá com quase 1 hora isso aqui, e eu não quero ficar passando de 1 hora, né? Vou começar aquele momento de preparo. Será que eu deixo isso tipo de assinatura no podcast? Tipo, isso é tão Mateus, né? Começar a, a confortar os ouvintes de que o podcast está acabando. Mas, então, eu vou voltar, né? O que eu tava falando no início aí, galera. Foi mal atraso. Eu espero que eu ainda consiga um convidado aí. Eu espero que vocês não tenham achado super monótono a questão dos e-mails. Toda vez o cara fala isso, né, galera? Que saco. Vai tomar no cu, Matheus. Eu acho que é por isso que eu. Além de eu já ter sugerido que as pessoas me mandem tomar no cu, né? Já que não quer me mandar uma sugestão. Eu acredito que às vezes eu dou motivos para que as pessoas me mandem tomar no cu, porque ficar repetindo essa ladainha toda hora complica, né? E, bom, eu já falei sobre o meu e-mail também, eu acho importante. Meu Curious Cat lá para tu mandar a tua sugestão. E no próximo podcast, se eu me lembrar, eu queria muito falar sobre joguinhos. Eu sei que tem ouvinte aí que fica puto porque eu falo de anime, mas eu queria falar de joguinhos, cara. Porque nós temos aí aqueles que já começam a falar do assunto, né? Não, vou deixar esse mistério. Eu vou te deixar, meu Deus, sobre que joguinhos ele quer falar. Quais joguinhos será que o Matheus joga? Nossa, hein? Mas isso vai ficar pra próxima. Um grande beijo, uma boa noite. Eu espero que vocês só vão lá e façam. Essa é a questão.